Olá, turma! A aula de hoje vai ser um pouco mais tranquila do que a aula passada, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre essas cores de cabelo já aplicadas na cliente. Vamos lá para eu mostrar para vocês? Vou começar aqui falando com vocês sobre a paleta de cores que eu escolhi para a Lorena. Essa aqui é a Lorena, tá? Ela é uma influenciadora aqui na cidade. Ela está no meu Instagram, essas cores eu escolhi para ela e está lá. Se vocês forem no meu Instagram, vocês vão ver também. Claro que tem diversas cores, tá? E essas aqui foram algumas cores que eu coloquei só lá no post, mas para ela eu fiz um dossiê, expliquei muito mais opções para ela. E essas aqui eu achei bem interessantes para postar, né? Por quê? A maioria das pessoas gostam de ver cabelos assim, nessas cores, né? Nesses tons. E eu achei bacana postar isso aqui lá, tá? Essas cores lá no Instagram. Por que eu escolhi essas cores e como eu cheguei nessas cores. E agora que vocês entendem de fundo de clareamento, entende o que que é a cor, o que que é o reflexo, né? O que que é a altura de tom, o que que é o reflexo, vai ficar mais fácil para vocês entenderem agora todas as vezes que eu postar aqui ou lá no Instagram e falar de uma cor para vocês, tá bom? Não precisa você ser cabeleireiro para entender, mas é bem bacana agora vocês verem essas cores reveladas aqui, né? Aqui eu escolhi, tá vendo? A Mirella, ela é esposa do Ceará, do apresentador, né? É, esses tempos aí, ela colocou o cabelo dela lá, tava um loirão bem claro, né? E aí ela escureceu. Ela mostrou a cor da caixinha como se fosse um 6 que ela tinha aplicado numa altura de 6, mas não vai revelar essa cor. E aí eu coloquei aqui a cor que você pode fazer, se você aplicar no fundo, na altura de 7, essas cores aqui vão revelar esse tom, tá? Vou explicar para vocês aqui, para vocês entenderem também o que que é esse set, por que que revelou esse tom, por que que é escolhido essas cores, para dar mais ou menos a tonalidade que a gente precisa, né? O mais próximo da coloração. Lembra que a gente aprendeu que no fundo de clareamento, a gente aplica naquela altura de tom, naquele fundo de clareamento. Então, se você abrir um cabelo no fundo de clareamento 7, você vai aplicar a coloração na altura de 7. Se você abriu um fundo de clareamento na altura de 8, você vai aplicar a coloração na altura de 8, tá bom? E o resto é reflexo, que é o direcionamento dessa cor. Então, aqui, ó, eu coloquei essa misturinha, tudo na altura de 7. Por que que eu não misturo outras alturas? Porque essas cores, assim, para mim, pelos testes que eu já fiz, eu vejo que ela fixa muito mais, tá? Demora muito mais tempo no cabelo. Então, às vezes, quando a gente mistura várias alturas de tons, fica uma cor muito bonita, mas às vezes ela desbota mais fácil, mais rápido, tá bom? Então, quando a gente escolhe tudo na mesma altura de cor, né? Na altura de tom, desculpa, a gente consegue ter mais fixação nessa cor, tá? Então, 7.7 é o marrom, a altura de tom tá no 7 e eu direcionei o reflexo para um dourado e um acobreado. Porque você percebe que aqui a gente tem um pouco de laranja com um pouco de amarelinho, de douradinho? Então, esse 3 aqui é do dourado e esse 4 aqui é do acobreado. Então, a gente está direcionando o reflexo. Aqui eu não estou neutralizando. Se eu fosse neutralizar, o que, que eu ia colocar aqui? 7.1, não foi isso que a gente aprendeu? Então, não quero neutralizar. Eu quero intensificar essa cor quente do cabelo dela, mas eu quero que continue com marrom. Então, a gente coloca o reflexo marrom, que é o 7, coloca o reflexo dourado, que é o 3, e o acobreado, que é o 4, tá bom? E aí você tem esse resultado mais próximo aqui dessa cor de cabelo. Tem essa outra cor bonita aqui na altura de 1,8. E aí a gente coloca aqui na altura de 8 também, abrir o fundo de clareamento 8, que é aquele amarelinho, né? Um amarelo com um pouquinho de laranjinha. E aí eu venho com os reflexos. Os reflexos é o que vai direcionar a cor do meu cabelo, né? Que eu quero, se eu quero esfriar, se eu quero esquentar, se eu quero neutralizar. É o que vem depois da vírgula, do ponto, da barra, tá? Então, eu vou colocar aqui, nesse reflexo, para dar esse tom aqui, para chegar nesse tom,
um 7, que é o marrom, e mais o 4, que é um cobre. Por quê? Eu vou manter esse cabelo quente, porém com um pouco desse marronzinho. Eu não quero que ele fique totalmente cobre, eu quero trazer um marrom para esse cabelo. Então, na altura de 8, eu tenho um fundo de clareamento, um amarelinho, né? Amarelinho com laranjinha. Então, ele vai misturar, ainda vai sobrar um pouquinho do meu dourado ali. E aí vai ter a revelação do marrom, que é o 7, e mais a junção do 4 para intensificar um pouquinho desse quentinho, né, que eu quero nesse cabelo, tá bom? E aqui eu tenho 8,73 aplicado, na altura de um 8, abri o cabelo, expôs a altura, expôs o fundo de clareamento, esse cabelo está com o fundo de clareamento exposto. O que que eu vou fazer? Eu vou aplicar na altura de 8 também, né, pra gente ter uma fixação bacana. Coloco o 7 ali como reflexo para eu manter o marrom e o 3 douradinho para eu permanecer com esse cabelo no dourado. Então, eu vou intensificar mais esse dourado, eu vou aplicar o dourado e vou deixar mais fixação nesse tom douradinho. E aí, eu vou ter esse cabelo dourado com fundo amarronado, tá? Fica bem bonito nos morenos iluminados. E aqui, para fazer aquele mel, né? Aquele cabelinho mais mel, que é aquele cabelinho próximo ali do mel, você pode colocar o mel também na altura de um 9, mas ele chega também no 8, e no 8, se você aplicar o 8,73, você ainda consegue esse tom mais melzinho, assim, tá? E aí a gente tem o 3 aqui, ainda no fundo de clareamento, que tem aquele fundo de clareamento amarelo, a gente vai intensificar o amarelinho e vai jogar um marronzinho para dar essa tonalidade mais neutra, não muito quente, né? E fica bonito. Aqui a Luana também, né? Tá lá no meu Instagram. Todas essas moças vocês vão ver lá no meu Instagram, tá bom? E essas cores também estão lá, mas aqui para você, eu vou explicar para que você compreenda por que eu escolhi essas cores. Outra coisa também, deixa eu voltar aqui na Lorena. Por que que eu escolhi cores quentes? Você percebe que os reflexos são quentes? Ó, aqui eu tenho 4. O 7 marrom, ele é neutro, tá? Digamos que o 7 ele não vai brigar com ninguém, ele é da paz. Então, o 7 está ali só para ajudar, ele não tá para atrapalhar. Então, aqui no caso, eu tenho um cabelo marrom, mas eu quero um cabelo marrom com um pouco desse dourado que vai ficar aqui do 8, que a gente sabe que tem um douradinho aqui, né? No fundo de clareamento, mas eu quero esquentar. E o 4 é uma cor quente. Por quê? Porque o cobre é uma cor quente, né? No cobre a gente tem aquele tom mais laranjadinho, né? Quase um vermelhinho. Todas essas cores aqui, se você olhar, são quentes, ó. Amarelo é quente. Aqui, mais uma vez, cobre quente. Então, todas eu usei dourados e acobreados para ela, tá? E a Lorena, a cartela da Lorena é um outono puro. E ela pode usar essas cores mais claras, tá? Para dar essa iluminada. Ela não pode, eu não acho bacana, não é que não pode, a gente pode tudo, porém, se a gente está falando em harmonia, é bacana a gente prestar atenção nesses detalhes importantes que aprendemos aqui no curso, né? Então, por ela ser um outono puro, ela não tem uma profundidade de um outono escuro. Então, o cabelo dela não pode ficar tão escurão, porque aí ela já começa a pesar um pouco mais na imagem. Então, é bacana ela ter um cabelo castanho ou ela ter um iluminado, né? Com essas mechas mais quentes, que para ela vai ficar bem, tá? Você percebe, o olho dela, aquele castanhozinho mais claro, né? Não é tão escuro. Diferente da Luana, que nós vamos agora aqui na Luana. A Luana, ela tem uma profundidade maior do que a Lorena. Muitos de vocês, quando estão começando a estudar coloração, têm dificuldade no que é a pele com profundidade. Ou o cabelo que tem profundidade, mesmo que ela tenha uma pele clara, mas por que que ela tem profundidade? Todas as vezes que a gente fala em profundidade, a gente tem que olhar os detalhes. O que que essa pessoa tem aqui de escuro? A Luana, ela tem muita coisa aqui que traz profundidade. O cabelo dela é um castanho, mas não é clarinho, olha. Você vê que é um castanho ali, na altura de uns 5, né? Tem olhos dela também são castanhos. A pele é mais morena, olha o bronze aqui, né? Que ela ainda tá bronzeada.
mas ela não é clarinha, né? A Lorena tem profundidade de outono? Tem profundidade de outono. Porém, ela tem uma profundidade que às vezes vocês têm dúvida nisso, porque, por exemplo, aqui, ó, já a gente vai voltar aqui, mas deixa eu já correr para a Júlia. A Júlia é muito clarinha. Cadê a profundidade dela, né? Ou seja, você vai falar que a Lorena é clara, mas quando você olha a Júlia é mais clara. Então, a profundidade está em tons mais escurecidos, mas não quer dizer que ela tem que ser uma pessoa negra ou muito escura para ter profundidade, tá bom? Então, sempre quando falar em tons mais escurecidos, a gente está falando em profundidade. Profundidade na pele morena, profundidade no cabelo mais castanho, profundidade em um olho mais castanho, um olho preto, né? Tá ok? Então, vamos para Luana. A Luana, a gente, ó, já pode colocar um cabelo mais escurecido, né? Um cabelo mais escuro, uma altura, desculpa, na altura de uns 5, tá? Esse reflexo 5.1 deixa ele mais fechado, né? Um 5.0 fica menos fechado. Ela pode usar também, né? Que é o cabelo castanho mais natural. Aqui a gente está acrescentando o cinza, né? Para fechar mesmo a cor. Se ela quiser usar o cabelo mais escuro, ela pode até um 5. O 4 ainda dá para ela usar, mas eu acho bacana assim o 5, tá? O 7.73 aqui que eu escolhi, que dá um iluminado muito bonito, mais profundo, né? Para ela, porque se você for jogar aqui no cabelo da Luana, que é mais escuro do que o da Lorena, aqui por exemplo, ó, no cabelo da Lorena, ele vai ficar um iluminado e ainda vai ficar mais claro, por conta do fundo do cabelo da Lorena ser mais claro um pouco do que o da Luana. Então, no da Luana vai dar um destaque maior, tá? Ou dependendo das mechas, a quantidade de mechas que colocar, ela não vai ficar tão clarinha como no cabelo da Lorena. Olha só que pode ser a mesma coloração que eu colocar aqui nesse cabelo, se eu colocar no outro cabelo já não vai ficar tão igual, tá? Então depende de pessoa para pessoa também as cores que a gente escolhe, tá? Coloquei um 6.7, que é um chocolate, mas o cabelo dela sendo escuro, vai puxar um pouco aquele tomzinho avermelhado, porque o fundo do cabelo também vai estar somando. Então, o 7 é como se ele, assim, a gente sabe que o 6, quando a gente descolore, ele vai dar o quê? Um fundo mais avermelhadinho, lembra? Eu não estou sem o slide aqui agora. Mas vocês lembram que no 6 a gente tem um fundo mais avermelhadinho? Deixa eu ver se eu tenho aqui para vocês verem. Aqui, ó, tem. Ó. É um vermelho alaranjado, mas ele tem ainda esse fundo mais vermelhadinho, né? Ele não saiu totalmente do vermelho. E aí você tem isso aqui revelado quando você coloca o 6.7. O 7 ele vai entrar, ele vai fazer o trabalho dele, vai acrescentar o marrom, porém ele vai ter aquele fundinho mais avermelhadinho ainda do fundo de clareamento 6, né? Então é um chocolate, mas você vai sentir ainda aquele vermelhinho na cor, que também fica muito bonito, tá? Eu já usei essa cor também, gostei quando eu usei. Acho bem bacana para que tenha essa profundidade, tá? Essa altura de 6 é bem bom, bem bacana. Aqui, ó, quando a Luana quiser iluminar mais, ela pode usar essa misturinha, 7.73 mais 7.2, né? E aqui a gente tem o 7 sempre... Aqui a gente coloca duas... Por que a gente colocou duas vezes o 7? 7.73 mais o 7.2. Porque esse 7 da frente é a altura de tom. Então, eu vou repetir a altura de tom e aqui no reflexo eu vou fazer os direcionamentos de reflexo. Então, eu vou permanecer com 7 para eu ter essa cor mais neutralizada, mais amarronada, né, na mistura. No 7, a gente vai utilizar o dourado para também iluminar um pouco mais e o erizado para ajudar a dar um pouquinho da neutralização, tá? Aqui é a paleta de cores da Raquel. Raquel também tá lá, linda, no meu Instagram. Na Raquel, ela tem um subtom de pele frio. A cartela dela é um inverno escuro, tá? Aqui ela pode, se ela quiser fazer mechas, ela pode usar mechas mais frias. Aqui a gente tem, ó,
um 9.1, tá? Que ela pode utilizar, que vai dar uma cor mais, dependendo da coloração que você escolher da empresa, né? Pode dar um douradinho? Pode, mas se ela utilizar da empresa fria, né? Que é a empresa que tem um fundo de pigmento azulado, fundo de pigmento azul, fundo de pigmento frio, aí a gente consegue ter uma mecha mais fria também, tá? O 7,89, se ela quiser manter o cabelo todo claro, ela ainda pode chegar no 7, mas ela tem que usar o mais frio possível. Então, a gente aplica o 7,89, né? Que dá essa coloração mais fria. Ela pode utilizar um 4.0, ela pode já utilizar uma cor mais escura que a Luana, por exemplo, e não pesar, tá? E do que a Lorena, e não pesar. Por quê? Porque ela tem mais profundidade. Percebe o nível de... Se vocês forem falar assim, num nível, né, numa escala de profundidade, nós temos primeiro aqui a Lorena com a profundidade, a Luana com mais profundidade e a Raquel com mais profundidade do que as duas, tá bom? Para vocês entenderem a questão da profundidade. E aqui o 9.21 também, que deixa a coloração mais fria, tá bom? Aqui vem a Júlia. A Júlia tá lá no meu Instagram também. E a Júlia é da cartela de verão. Então, as moças de cartela de verão, né, a gente costuma usar mechas também frias para poder harmonizar, tá? E aqui algumas opções para ela, né? 9.1, 6.0, 9.89. São cores que, para ela, se ela usar, vai harmonizar bem. Ela tem suavidade, ela tem uma pele clara, então ela pode clarear esse cabelo bastante, tá? Mas lembrando sempre em usar tons frios para a gente poder harmonizar com o subtom dela, que também é um frio, um subtom frio. Aqui é a Ana, a paleta dela é primavera. E aqui a primavera pode utilizar ruivos, um loiro bem claro, no caso dela, ela é uma primavera mais clara, uma primavera clara, então ela pode utilizar cores claras no cabelo dela, tá? E são as cores que eu escolhi. Claro que várias outras cores, né, ela pode utilizar, mas essas aqui em especial eu quis postar lá no meu Instagram também, porque eu sei que vocês gostam muito de loiros, né? Então, tá aí essas cores aí. Essa daqui, gente, o ruivo, tem uma... Eu não coloquei a numeração aqui, né? Mas tem o ruivo que fica assim, esse laranjadinho aqui. Aqui, pessoal, eu não coloquei a numeração, mas vocês podem utilizar o 8,77 da Igora, que fica esse laranjadinho aqui, que vocês gostam, tá? Então, na altura de 8 ele fica mais claro, na altura de 7 ele fica mais escuro um pouquinho, tá bom? Aí, no caso, na altura de 7, 7,77 da Igora. Tem que... A Igora, o 7 da Igora não é marrom, tá? Não é marrom. Aí você não tá utilizando... Tá utilizando a cor da marca lá, porque algumas marcas usam assim para se diferenciar, mas não é o 7, que o 7 na coloração universal, né? Na nomenclatura universal, ele é o marrom. Mas vamos lá, vamos para Yasmin. Aqui algumas cores para Yasmin. Percebe que a Yasmin, eu também escolhi a mesma cor 7,73 para Luana e escolhi também para Yasmin. Yasmin também é outono escuro, tá? Ela também tem o subtom quente, neutro quente. E aí eu escolhi essas cores para ela. Aqui na Yasmin, eu quis variar um pouquinho. Eu usei o 6,71. Ela pode usar o 6,7 também, se ela quiser, tá bom? Mas eu coloquei para variar, ó, 6,71. Esse um aqui vai ajudar a dar uma neutralizadinha um pouquinho, porque aqui a gente tem o vermelho laranja, né? O vermelho alaranjado no fundo de clareamento do 6, né? Então, aqui eu venho, por exemplo, com uma empresa de fundo de pigmento verde, no caso a Vela, por exemplo, né? Que foi o que eu usei nesse cabelo aqui. Esse cabelo aqui eu fiz o cabelo da minha mãe. E aí eu coloquei a coloração da Vela, que é de fundo verde, fundo de pigmento verde, que vai neutralizar o vermelho do fundo 6. E coloquei o reflexo 1,
que vai ajudar a neutralizar um pouco do laranjinha que tem. E aí a gente esfria e sobra mais marrom, tá? E aí fica muito bonito, se vocês fizerem isso aí. E também, se quiser, colocar um pouquinho de corretor, para quem trabalha com corretor, usa o corretor verde ou mistura um pouquinho de azul com amarelo para ficar verde, né? Se você não tiver o verde, pode fazer misturinha. Aí você coloca, nesse caso aqui, você pode colocar 2 centímetros do corretor verde. Na altura de 6, a gente usa 2 centímetros, tá bom? E é isso, hoje essa aula foi mais rapidinha, porque era mais para vocês compreenderem como aplica essa cor, né? E quais cores que vocês podem escolher. E a partir de agora é só treinar. Quem for cabeleireiro, faz aí o teste no salão, começa a praticar isso. Quem não for cabeleireiro e for consultor, já tem uma bagagem muito grande agora aí para compreender como escolher essas cores, por que que escolhe essas cores e sabe que normalmente as cores que a gente escolhe para o cabelo da cliente, na caixinha, nem sempre é a cor que a gente vai aplicar, né? Então, nem sempre a cor aplicada é a cor que vai revelar no cabelo, tá? E espero que vocês tenham gostado dessa aula. Estudem bastante. Qualquer dúvida, me chamem lá no grupo do WhatsApp, no nosso grupo de estudos, ou pode deixar o seu comentário aqui na plataforma. Lembrando que na plataforma demora um pouquinho mais, mas eu venho sempre aqui, dou uma olhadinha para responder você, tá? Então, se você não está participando ainda lá do nosso grupo de WhatsApp, vem participar com a gente, vem tirar suas dúvidas, vem trazer suas experiências. Vai ser muito bom ter você lá também. Até a próxima aula.